Jesus esteja com todos nós. E para a nossa ambientação de hoje, nós teremos a música Kardec, que é de composição de Luiz Pedro, Cláudia e Selene Moraes. Vamos então levarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior. E aqui, Senhor, estamos reunidos nessa noite para mais um estudo em nossa casa. Que possamos, Senhor, adquirir esse conhecimento que aqui for transmitido pelo nosso irmão, para a nossa aprendizagem, para a nossa melhoria, para a nossa caminhada. Ampara, Senhor, o nosso irmão que fará uso da palavra, que ele possa trazer tudo aquilo que ele se preparou para os corações amigos que necessitam dessas orientações. Ampara todos que ainda estão por vir à nossa casa, que eles possam chegar em segurança e que possamos ter uma noite de muita paz. Graças a Deus. Agora, então, vamos passar ao teatro. Pensaram que ia esquecer. Tem gente que sabia, tinha gente que não sabia. E aí, o tema desse teatro é 5 Vozes de Luz. Clara sonhou que entrou numa biblioteca de luz.
5 livros falaram com ela. A vida continua após a morte. Estamos sempre aprendendo. A mediunidade é um dom. Use-a para ajudar. Ame, perdoe, faça o bem. Esse é o caminho. Cada um colhe o que planta, mas sempre pode recomeçar. Fé e razão andam juntas. O universo é obra do amor divino. Agora eu sei. O conhecimento ilumina, o amor transforma. E cada lição trazida pelo Pentateuco traz luz para a minha vida. Nós agradecemos ao Grupo de Arte, que está sempre nos dando essas dicas tão importantes para o nosso dia a dia. E agora, vamos passar então, finalmente, para o nosso estudo com o nosso irmão Ricardo Pimenta. Ele é do Grupo Espírita Missionários da Luz, o GREMIL. Estamos continuando o mês espírita em homenagem a Allan Kardec. E o tema dessa noite, o Pentateuco Kardeciano e suas lições de vida. Muito boa noite a todos. Acho que dá para segurar aqui. Tá bom. Muito boa noite a todos. Sempre com muita felicidade que eu aqui posso estar trazendo a mensagem do Espiritismo, a mensagem de Jesus. E é uma grande, realmente, né? Oi? É uma grande felicidade nós podemos estar aqui refletindo em questão do Pentateuco, em tudo em que ele nos esclarece, nos revela, nos aponta quanto ao quê? Quanto à vida. E quando a gente pensa no título, né, Pentateuco Kardeciano e suas lições de vida, será que o Espiritismo tem uma perspectiva de vida diferente da humanidade? Quando a gente pergunta para a ciência o que é a vida, né? O que é a vida? A resposta ela é muito simples. A resposta ela é muito simples e ela é muito fácil. O que é vida? É a condição do organismo que evolui de quando? Do nascimento até a morte. Então a ciência, ela hoje em 2025, ela é muito prática para definir o conceito de vida. E esse conceito de vida, ele vai se expandir para o homem, para os animais, para todo organismo que vive. Só que todo organismo tem uma essência que difere daquilo que é material. Toda vida ela é animada de impulsos. Toda vida, né? Eu gosto muito do... esqueci o nome do... Bruce Lipton, se não me engano, é um biólogo americano, PhD, né? Estudou tudo. Ele diz que a célula é um organismo vivo fantástico. Porque o que a célula faz? A célula se reproduz, a célula se alimenta, a célula excreta. A célula tem o quê? Afinidades. A célula morre. Então nós vamos perceber que há algo que anima os seres vivos. Mas quando a gente parte para o conceito espírita de vida, o que acontece? Esse conceito ele é dilatado, ele aumenta
não só para a condição de evoluir, né, do nascimento até a morte, para algo que necessita de quê? De significado de vida, de sentido da existência. Para o Espiritismo, quando a gente, né, buscando na essência para Jesus, né, sempre na história da humanidade, se buscou um sentido para estar aqui. E muitas vezes as criaturas buscam, na essência, o objetivo, qual é o significado de fazer, né, de pertencer à humanidade. E aí hoje a gente tem a oportunidade de estudar esse conceito dentro do Pentateuco. E a gente vai perceber que estudar esse conceito dentro do Pentateuco ainda fica limitado. Porque o Espiritismo, desde a publicação do Livro dos Espíritos, em 1857, ele tem um manancial, ele tem um rio de obras que vão esclarecendo cada vez mais, aprofundando o nosso entendimento de quê? De vida. Eu sou apaixonado, né? Desculpa até aqui, a gente vai falar bastante de Kardec, mas quando o Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz que a vida, né, no espelho da vida, a vida é o reflexo, a mente é o reflexo da vida, né? A vida é o reflexo da mente, fazendo-nos entender que a nossa mente, os nossos atributos, as nossas qualidades vão refletir na vida que nós levamos. O nosso conceito de vida dá outro passo. Só que em toda a obra espírita é necessário nós termos princípios, bases, né, para poder avançar. E essa base que Kardec trouxe, ela modifica o conceito de vida na base humana. Ela muda o conceito de vida na base humana. Quando a gente para e busca uma pergunta, né? Por que nós estamos aqui? Aí eu vou tomar liberdade, né? Eu sempre trago o livro, porque não adianta falar, né? Como diz o poeta, as palavras o vento leva. Tem que pegar o que está escrito. Na questão 573, né? Vou pegar aqui só para a gente ter um norte, uma base. 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso. Isso é sentido de vida? Isso é significado com a existência? Em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. Então, a gente, em uma pergunta, tem o quê? Um apontamento para compreender o nosso papel dentro da existência. Porque eu poderia falar do nosso papel dentro da vida, mas quando a gente pensa na vida a partir da perspectiva espírita, é uma vida imortal. E dentro da existência de hoje, a gente vai compreender o nosso papel aqui. Melhorar as instituições humanas, evoluir, né? Buscar se aprimorar em virtudes, em qualidades, em intelecto, em moralidade. E principalmente fazer o quê? Auxiliar nesse aprimoramento a coletividade humana. Quando um repórter perguntou a Madre Teresa de Calcutá, uma dica, né? Não lembro direito da pergunta, mas uma dica para melhorar o mundo. Alguém sabe o que ela respondeu? Vá para casa e ame a sua família. É uma resposta de uma complexidade que nós não temos dimensão. Nós que somos espíritas, na base do espiritismo está o fenômeno mediúnico, que é a comunicação com os espíritos que não estão mais encarnados, mas que estão vivendo. E a gente vai perceber que eles
nos revelam as particularidades das escolhas que fazemos. Então, colocarmos os nossos parentes, a nossa parentela, e o Emmanuel tem uma página maravilhosa no livro Pão Nosso, lembra agora falando da questão da parentela e da família. Depois coloca lá, mensagem do Emmanuel, diferença de parentela e de família. A família vai estar aqui, né, no nosso ciclo de encarnados. Mas a parentela espiritual, ela é um grupo muito maior de espíritos que comungam. O que é comungar? Dividir, partilhar do mesmo ideal. Estão percebendo o que o conceito de vida dentro da obra espírita faz conosco? Nós não temos 1 minuto de descanso. Por quê? Porque o que há de mais valioso na vida é o tempo. O tempo com aqueles que nós amamos. O tempo de aprimoramento. E a gente vai perceber que lá atrás, lá em 1857, o que Kardec fez com a humanidade? O que Kardec fez com a humanidade? Quando compilou o material dos espíritos. Ele faz, né, o que a gente, pelo menos na psicologia, nós entendemos que a humanidade ela passou por 3 feridas narcísicas. O que é narcisismo? É a nossa vaidade, né? O nosso orgulho. A primeira ferida que a humanidade sofreu foi com Copérnico. O que Copérnico falou? Olha, a Terra ela não é bem o centro do universo, não. Quando vocês olham para cima, vocês estão vendo um monte de estrelas e essa bola brilhante aí é só uma e, né, o nosso planeta ele gira em torno dela. Então a ideia de que a Terra é o centro do universo, ela cai. É chato? É péssimo, né? A gente achava que morava, né, no centro do universo. A segunda ferida, o nosso orgulho, vem com quem? Com Darwin. O que Darwin diz? Que, olha, o homem é o quê? É só um animal que evoluiu através das centenas de anos para o estado em que ele está. E aí a ideia de que a gente foi feito a partir do barro, né? E que a mulher foi feita de uma costela, cai por terra. É ruim? Também é. No homem do século XIX, isso foi um impacto tremendo nas suas bases. Porque ia contra tudo aquilo que foi aprendido. A terceira ferida, né, que a gente chama de narcísica, nosso orgulho, nossa vaidade, quem deu foi Freud. Quando ele cria o conceito, né, desenvolve o conceito de inconsciente. Alexandre, você é livre? Não, Alexandre não é livre. Ele tem demandas inconscientes que o fazem agir para certos comportamentos. Freud dá um golpe na liberdade do homem. E aí Kardec, né, não são necessariamente, são todos contemporâneos, mas na reflexão que eu trago para vocês, e é a reflexão, o que Kardec faz com o homem? Ele dá a próxima, não queria usar o termo pancada, no nosso orgulho, na nossa vaidade. Por quê? Porque Kardec apresenta para nós, de maneira racional, um contexto de realidade após essa existência. Então, se eu vivia para o bem material, para ganhar dinheiro, para aquisição de bens, de usufruir prazeres, toda essa meta de vida, ela cai por terra. Ela também fere o quê? Os nossos objetivos de vida. Esse sentido que as nossas existências tinham. Estão percebendo? E esses conceitos que vão sendo elaborados por Kardec,
pela ciência humana, eles vão nos mostrando um objetivo, que estar aqui não é casualidade, é causalidade. Tem motivo para estarmos aqui. E a vida, na obra kardeciana, ela vai expandir esse conceito, para nós entendermos e nos motivarmos a estarmos aqui aproveitando das oportunidades, vivenciando tudo aquilo que é o que nós passamos hoje, nossas dificuldades, na alegria é a oportunidade de desenvolver, no sofrimento, a oportunidade da resignação e da força de vontade. Então, os nossos estados dentro da sociedade, eles passam a ter um motivo. E avançando aqui, né, Kardec vai nos mostrar essa perspectiva do ser imortal. E a perspectiva do ser imortal, ela faz o que conosco? Nos força, né? Como Emmanuel muitas vezes diz, né? Ele usa muito esse verbo da obra dele, nos constrange a observar as consequências dos nossos comportamentos. E aí, avançando aqui, Kardec nos põe a par de uma nova realidade que é imediata a que vivemos. Então, esse ponto de vista que o Espiritismo nos permite ter da vida, ela faz o que conosco? Nos esclarece só sobre a Terra? Sobre o planeta que vivemos? Não. Ele descortina o universo. O que é o universo? É a casa de Deus. É a casa de Deus. E nós, como espíritos em evolução, né, ser imortal, teve uma origem, tem um estado e tem uma finalidade, enfim. Então, nós vamos percebendo que o quanto que nós avançamos para esse entendimento, o quanto a doutrina espírita é esclarecedora para nos fazer compreender o estado em que nós estamos. Apresentando o estado imediato do ser nessa nova realidade, como consequência das escolhas do ser neste plano de vida. Então, quando a gente lê, vou usar o exemplo do céu e inferno, quando nós lemos o céu e inferno, Kardec busca desmistificar aquele conceito de quê? De paraíso, de inferno. E ele vai testificar ali quais experiências? Dos espíritos, das almas desencarnadas, dos espíritos, né? Alma, espírito encarnado, dos espíritos que não partilham mais do corpo físico, mas que deixaram de existir? Não. Estão usufruindo de tudo que adquiriram na vida, mas não em referência a bens materiais, em qualidades morais, em possibilidades intelectuais. Então nós vamos percebendo que Kardec, quando nós pensamos assim, Kardec, espiritismo, vida, se a gente pudesse ter a liberdade de usá-los como sinônimo, nós poderíamos o fazer. Por quê? Kardec, o espiritismo e a vida, elas vão apontar para o quê? Para uma meta, para uma finalidade. Porque Deus não nos criaria sem o quê? Sem o objetivo. Também não nos deixaria à deriva, né? Jogados à existência, sem o apontamento da direção que nós deveríamos seguir. Avançando aqui, Kardec auxilia o esclarecimento de uma das questões mais antigas da humanidade, a da maldade e da injustiça. O que é viver hoje na Terra? É estar exposto à violência, à injustiça. Para a humanidade, quais são as causas da violência? As dificuldades, né, sociais. Quais as causas da violência? As questões neurológicas, né? Tem um livro do Adrian Reiner, Anatomia da Violência, em que ele vai justificar que
as pessoas que têm transtornos, que têm dificuldade, né, vai pegar o ser violento, antissocial, vai lá manipulando, né, os hemisférios esquerdo e direito, a pouca comunicação, o sistema que lida com as emoções, a amígdala, ele vai mostrando ali que essas pessoas têm dificuldades nessas áreas. Mas o que justifica o ser desencarnado continuar na maldade? O que justifica? E Kardec vai jogar luz sobre também esse assunto. E aí, né, Kardec auxilia no esclarecimento de uma das questões mais antigas da humanidade, a da maldade e da justiça, que dos espíritos, e que na obra, né, ele vai fundamentar, ele vai justificar essa violência, essa injustiça, como que derivado do estado transitório do ser humano. Então, a vida que nós observamos algumas criaturas levando estão intimamente ligadas à conduta e às escolhas que ela tem. Nos apontou para a causa do sofrimento humano como um GPS. Parece que o Kardec botou a bolinha vermelha. Aqui está a causa do sofrimento humano. Na ignorância. Então, a partir daí, se a gente conhece a causa, fica mais fácil trabalhar nela, atuando. Para quê? Para que haja mudança de vida, mudança de perspectiva. Mas essa reflexão, esse ponto de vista, ele está onde? Está no Espiritismo. Também, né, em outras crenças do passado, estoicismo, em várias outras, né? Vou ficar budismo e até certo ponto, né? Vou ficar citando outras crenças. Mas a gente vai perceber que a busca desse sentido de esclarecer o ser humano e apontar uma direção correta, ela está permeando a obra espírita. E aí muda o nosso conceito do que é vida. E, continuando aqui, Kardec, na compilação do conhecimento que vem dos espíritos. Quem são os espíritos? Quem são os espíritos? Ricardo já falou, né? São as pessoas que não estão mais aqui, já perderam o corpo e tudo mais. Só que quando a gente pensa em Machado de Assis, em Mário Sérgio Cortella, quem são esses seres? São inteligências. E nós acessamos, né? Nós acessamos essas pessoas através do conhecimento que elas nos revelam. E aí, quando a gente se volta para os espíritos, né? Emmanuel, para citar um do livro do Evangelho, Erasto, Lacordaire, nós estamos acessando o quê? A mente dessas criaturas, a vida que se expressa, as ideias que se expressam através da vida, do comportamento que essas criaturas levaram em vida. E aí elas levaram todo esse conjunto, né, para a espiritualidade a ponto de nos instruir. Então, as instruções dos espíritos na obra de Kardec são derivadas do quê? Da vida que eles levaram, dos conhecimentos que eles exerceram aqui. Para quê? Para que tivessem essa condição de ensinar na espiritualidade. E muitos dos espíritos que deram, né, contribuições no Evangelho, né, Lacordaire, Lemenais, Erasto, é um espírito que, se a gente for buscar a história, sabe de quando ele é? Do século IV depois de Cristo. Que espírito! Gente, um ser que viveu no século IV estaria desadaptado à nossa realidade? Muito. Computador, smartphone. Só que a gente para e avalia o que um espírito do século IV viria ensinar. O que um espírito do século IV viria ensinar dentro de um livro? Aquilo que realmente importa, aquilo que realmente vale, a prática do amor,
exercer a humanidade na sua essência, cuidando do próximo como a si mesmo, fazendo valer as vontades de quem? De Deus na terra, a exemplo do Cristo. Então nós vamos percebendo que o Evangelho, ele está cheio dos exemplos. Santo Agostinho. Então nós vamos percebendo que esses espíritos, alguns até, denominados como santos. Quem era o santo? Aquele que estava a serviço de quem? De Deus. Só que esse que estava a serviço de Deus se caracterizava pelo quê? Pela bondade, pelo perdão, pela indulgência, que são as características essenciais que a obra espírita, que Jesus nos mostra que são o quê? A meta a ser alcançada pelos humanos, por nós espíritos encarnados. Então não se espantem. Não se espantem se um espírito do primeiro século aparecer aqui para nos dar uma mensagem. É algo valiosíssimo, porque essa criatura viveu aquilo que é a aspiração do ser, a prática do bem. E isso faz todo o diferencial na nossa vida. Porque para a realidade que nós estaremos após o plano encarnado, são essas qualidades que vão valer. É elas que vão caracterizar o tipo de vida que nós teremos. Estão percebendo a questão da vida jorrando pela obra de Kardec, em sentido para a nossa existência, em apontamento para as nossas escolhas? Então tudo isso está o quê? Está ao acesso das nossas mãos. E cabe sempre a nós buscar esse conhecimento. E na medida do possível, só conhecer nos auxilia a progredir? Não. Só o conhecimento não nos auxilia a progredir. Mas a execução de todo esse conhecimento, na hora em que nós estivermos nas dificuldades, nas oportunidades, é o que vai garantir o nosso progresso. O dever bem cumprido, olha só, desculpa citar Emmanuel, porque a gente está falando bastante de Kardec, mas Emmanuel diz que o dever retamente cumprido é certificado de progresso realizado. Precisa de papel para dizer que eu estou certificado, a evoluir? Não. Quem testifica isso, quem valida isso, é o meu comportamento. E a gente só toma conhecimento disso através de quê? Da obra de Kardec, através dos espíritos sofredores, felizes, que vão dando comunicações e vão nos fazendo entender as consequências das boas e das más escolhas. Estão conseguindo modificar o conceito de vida? Então esse conceito de vida para nós, cristãos, espíritas, ele é muito maior. Ele abrange o infinito, algo que a gente não consegue compreender. O ser, e quando a gente fala da doutrina, a doutrina espírita é um campo de estudos voltados para aproximar o ser da sua meta. Espiritismo é uma religião? Espiritismo é uma ciência? Espiritismo é uma filosofia? Não importa. Estudar o espiritismo, vivenciar o espiritismo, é estar o quê? Matriculado nessa escola que vai nos fazer avançar. Então, olha a importância de compreender tudo aquilo que esses espíritos, a muito custo, não pensem que é fácil. É fácil receber uma mensagem mediúnica? Diz para o médico que ficou aqui psicografando que no final da reunião está quase desmaiando. É dificílimo. É muito difícil. Necessita de quê? De muitos recursos. Recursos materiais? Em parte. Ectoplasma, o médium, o ser que vai auxiliar.
Mas a gente vai perceber que tudo isso que chegou ao nosso alcance foi fruto de muito trabalho, muito esforço de criaturas, né, que trabalharam para quê? Para nos ver avançar. Verdadeiros mentores da vida celestial, ali no Pentateuco, né, porque ele está ali, mas são verdadeiros mentores que nos auxiliaram a chegar onde nós estamos. E será que nós valorizamos o que temos? Nós temos 168 horas na semana. Não é? 24 horas vezes 7 dias, 168 horas. Nós aqui estamos estudando 1 hora. O que você faz com as outras 167 horas do seu dia? Tirando as que você passa dormindo, o que para nós também não significa nada, porque quando a gente vai estudar o Espiritismo, a gente vê que quando dorme, emancipa, se desprende do corpo. E aí vai aonde? Vai aonde? Aonde as nossas afinidades nos conduzem. Olha isso, olha o conceito de vida. Vida também não é amizade, círculos sociais? E na espiritualidade nós estamos, repletos de seres que nos conduzem. Francisco Cândido Xavier nos diz no livro da Sueli Caldas, esqueci o nome do livro agora, né? Testemunho de Chico Xavier, em que ele ia, sabe para onde, quando dormia? Para um curso com Emmanuel na espiritualidade. Olha isso. Esse é um mérito. É um mérito de quê? De quem pratica o bem. Olha a oportunidade de onde está. Enquanto muitos das criaturas da Terra, né? E aí eu avançando um pouco, cito um pouquinho André Luiz, na obra, no mundo espiritual, a gente vai ver. Se desprendeu, vai para onde? Vai para diversões, bebedeiras, vai tomar conta da vida dos outros, vai fazer todo tipo de coisas que não desenvolvem essencialmente o espírito. Então, por isso que eu falei que todo minuto nosso conta, até o que a gente está dormindo, porque nos aproxima da nossa meta, das aquisições que nós precisamos adquirir enquanto estamos aqui encarnados. O ser, a partir da perspectiva espírita, tem definição e é o princípio inteligente do universo. Na questão 23 do Livro dos Espíritos, olha o que os Espíritos nos revelam. O nosso ponto de partida, princípio inteligente. Aquele que vai... O que é uma inteligência? Para quem é professora, o que é uma inteligência? É a criança que se matriculou lá no primário, ela já entra sabendo tudo? Não. Ela vai desenvolvendo a linguagem, a escrita, as reflexões matemáticas, língua portuguesa, geografia. Nós somos crianças. Princípios inteligentes como a criança, que nós estamos hoje matriculados em uma classe em que nos ensina muito. Nós não estamos mais há 2, 3 mil anos atrás, convivendo com escravidão, com desigualdade, com trabalhos rudes, com regimes totalitaristas. Então a gente precisa valorizar tudo que a humanidade conquistou. Tudo que a humanidade conquistou. Sob a tutela de quem? De Jesus, da espiritualidade maior. Então, tudo isso é muito valioso, que mostra que a nossa condição... O que é a condição de vida? Minha condição socioeconômica, minha condição de saúde. Só que as nossas condições de vida hoje são estruturadas em uma ética, uma conduta que foi baseada em quem? Em Jesus, em fazer o bem a quem gostaria, amar a Deus. Nem toda a sociedade compartilha, né, dessa visão, dessa fé. Mas a nossa sociedade ela é toda estruturada nesse papel de desenvolvimento. Senão nós não teremos o quê? Escolas, atendimento médico gratuito. Então a gente vai percebendo o quanto é direito, né? Porque na Constituição está lá, a saúde é o quê?
é dever do Estado, direito de todos. Isso está na lei. Olha quanto tempo a humanidade caminhou para conseguir que esses direitos fossem ali, né, garantidos por meio de lei. E isso facilita a nossa vida. A nossa vida hoje aqui, a nossa existência, ela é o resultado de centenas de quê? De anos de investimento. Será que a gente em algum momento olhou para trás? Será que em algum momento a gente se lembra daqueles mártires cristãos, os filósofos, os políticos que defendiam a valorização da vida, da organização política? Será que a gente olha para tudo isso que no passado estruturou a vida que a gente tem hoje? Tiveram os problemáticos, mas esses, o Espiritismo nos revela que, né, conforme as escolhas, terão as consequências. Mas em tudo de bom que a gente recebeu, que pode vivenciar hoje. E essa definição de ser é impactada pelo modo de vida que ele levar. Então, o ser, ele é impactado pelo quê? Pelo modo de vida que ele leva. Kardec, em toda a sua obra, ele vai revelar uma lei. Qual é essa lei? Kardec, na condição do conhecimento que vem dos espíritos, esclarece que a ascensão e a queda é consequência da disposição íntima do ser. Qual é a maior condição para nossa queda ou nossa ascensão? A minha disposição íntima. Se eu ainda estou conectado aos vícios, aos instintos, eu estou próximo da queda. Se eu estou conectado à virtude, ao desenvolvimento das qualidades que Jesus tão bem testificou aqui, eu vou o quê? Eu vou ascendendo. Eu vou subindo, né, de patamar na vida espiritual. Então a gente vai perceber tudo isso lendo Kardec. Eu poderia citar um livro, outro, uma obra, outra, mas quando a gente pega só quem lê o contexto, qual o sabor do sonho? Aquele sonho de doce de leite. Qual o sabor do sonho de leite? É doce. Por quê? Porque a gente já comeu. Se você perguntar para alguém que nunca comeu sonho de doce de leite, qual o sabor do sonho de doce de leite? O que a pessoa vai te responder? Não faço ideia. Então, aquilo que nós já conhecemos, aquilo que nós já experimentamos e aquilo que nós frequentemente utilizamos, fica o quê? Fica o sabor na nossa vida. Não é? Então, esse é o Espiritismo. Esse doce. Eu brinquei outro dia lá no estudo da reunião pública, falei, estudar Espiritismo, né? Para fazer uma associação bem gostosa. Já viram aquela criança de 5 anos que pula na piscina de bolinha? É isso. Estudar essas consequências, estudar essas revelações, é como você com 5 anos pular numa piscina de bolinha. O tempo inteiro, né? A cada abraçada é uma revelação nova, um esclarecimento novo. Então a gente vai perceber que precisamos ter essa disposição íntima de buscar esse conhecimento, de ficar com esse doce, esse perfume na nossa vida, o tempo inteiro. Eu sempre falo lá no final das reuniões, gente, vocês estão gostando disso aqui? Tô amando. E então, no Spotify tem o quê? Um monte de conteúdos espíritas. No YouTube, palestras lá, né? Puxando sardinha do Arthur Valadares. No YouTube, Spotify, no Deezer, na Disney, tem conteúdo espírita. No canal da Disney, né? No aplicativo. Então a gente pode vivenciar isso 24 horas. 24 não, né? Mas quem dorme 8, 16 horas por dia, né? Então, olha só. Isso que a gente vai escolher vai revelar a nossa disposição íntima. De o que nós estamos escolhendo? Que alimento. Jesus, quando falou do pão da vida para aquela água da vida, quando falou da água da vida para aquela mulher, a gente fica sem entender.
Nossa, vou te dar uma água que você nunca mais vai sentir sede. É essa fonte que nutre a gente para quê? Para quando você tomar uma fechada no trânsito, não revidar. Para quando o vizinho te perturbar, você ter o que? Fibra moral para resistir. Para quando no trabalho tiver dificuldades, você buscar superação em vez da entrega. Então, o Espiritismo, a mensagem de Jesus, é isso. É algo que nos fortifica. Avançando aqui, né? Quanto mais se instrui e se conscientiza dos objetivos de sua criação, mais tem desenvolvidos os seus atributos. Então, nós fomos criados. E quem nos criou colocou os recursos à nossa disposição. Para quê? Para nos fazer avançar. Né? Eu escutei algo que é fascinante. Né? Por que o sapo pula? Não. Porque como é que é? A necessidade faz o sapo pular. Só que é a verdade. Porque a gente só se movimenta por conta da necessidade. Eu achei engraçadinha a frase, né? A necessidade fez o sapo pular. E nós não precisamos esperar a necessidade chegar na nossa vida, perder um ente querido, passar por uma doença, uma enfermidade grave, para fazer valer esses objetivos, esse entendimento sobre espiritualidade. Hoje a Organização Mundial da Saúde incluiu o quê? Hoje não tem tempo já. Espiritualidade no contexto da definição. O que é saúde? É o bem-estar físico, né? Social, mental, não sei o que mais lá, não sei o que mais lá, e espiritual. Fala de Deus? Não. Fala de mundo maior, como André Luiz? Também não. Mas fala de uma busca de sentido de vida, de significado para a existência. Coisas que o Espiritismo já vem falando há muito tempo. Aí a gente pega, né? Porque eu fico surpreso quando eu vou ler, né? Mas o Prêmio Nobel de 1954, se eu não me engano, foi ganho por um cientista que descreveu, né, nosso DNA, que era em dupla hélice, tinham lá esqueci o nome agora, as enzimazinhas, os aminoácidos, né? E aí, em 1954, o cientista ganhou o Prêmio Nobel. Mas quando você vai, em 1945, no Missionários da Luz, o que André Luiz faz durante ali o processo da fecundação lá do Calderário? O que eles fazem? Do Calderário não, do Sigismundo. O que eles vão fazer lá? Eles vão dividir na cromatina. Sabe o que é a cromatina? Chuta. É aquela fitinha que envolve o DNA. Então o conhecimento espírita já está apontando na direção certa há muito tempo. Ele revela esses conceitos de vida, de propósito, né? A gente vai em certos credos aí, olha, esse é o seu propósito. Nós também temos um propósito, mas esse propósito, ele só é alcançado a partir da nossa busca, da nossa vontade. Nós temos que viver, mas quando a gente conhece e se aproxima daquilo que é o nosso propósito de vida, a gente se torna mais feliz. Qual o maior indicador? O maior indicador, né? A gente fala da empresa, de que os negócios vão bem, o indicador é o quê? É o dinheiro. Qual o maior indicador que nós estamos indo bem na encarnação? Qual o maior indicador? Tem um indicador chamado felicidade. Você está feliz? Não tenho dinheiro, estou trabalhando, né? Mas tu está feliz? Estou. Consegue dormir bem à noite? Está com a consciência tranquila? Ai, estou. Nossa. Sabe, é uma leveza no andar que é descrição do quê? Do estado de felicidade caracterizado pelos espíritos. Dever cumprido, noite tranquila, consciência leve. Então, né, nosso horário já estourou, ainda tinha uma página, né, para falar, mas assim,
fica a recomendação. Oi? Entendeu? Fica a recomendação para que a gente se debruce pelo menos 10 minutos do nosso dia, já que a gente tem 168 horas, ainda temos 167 depois do nosso estudo, mas que a gente possa dedicar um pouco de tempo a esses esclarecimentos, a essa busca. Não é uma busca? A gente fica lá, né, vendo a novela, o filme do pirata, que busca, encontra, baú de tesouro. Gente, tem um baú de tesouro imenso, imenso para nós. Cheio de moedas? Não, porque moeda a gente não vai levar para onde a gente vai. Mas o conhecimento, o entendimento de como praticar o bem, porque aí, até isso, né, nós precisamos aprender. Como praticar o bem? Doando o agasalho? Doando o alimento? Doando o abraço? A gente vai aprender que o amor, ele não se resume. A gente vai, né, caracterizar, conceituar o amor como o quê? Como promover a vida do outro a uma condição melhor. Nem todo mundo está precisando do abraço. Tem as pessoas que precisam da comida, do agasalho, da escuta. Então, quando a gente promove a necessidade do ser de uma maneira que ele saia mais aliviado, a gente está amando. E isso o Espiritismo nos mostra. Nos cria ali oportunidades de desenvolver esse trabalho. Para a gente conseguir pular, né, bem para o final, né, a gente vai ter em Jesus o maior exemplo de vida que passou por esse planeta. Qual o maior exemplo, né, dado à humanidade? A resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Jesus. Jesus é um modelo de quê? De homem. É a aspiração máxima da criatura na Terra. Esse corpo aqui pode sobreviver em outros planos? Júpiter, Sírius, né? E a gente entende que há vida em outros planetas. Esse corpo aqui, ele alcança aquilo que Jesus fazia. Curava, orientava. Essas eram as potencialidades máximas do ser humano. Com a condição que ele tem, enquanto não tem condições de fazer melhor. E a gente vai perceber, né, para a gente ter uma referência de manual de instruções, questão 886 do Livro dos Espíritos, né? Como é a caridade conforme entendia Jesus? Essa questão, né, é clichê. Para ser trabalhada em todos os nossos estudos. Por quê? É a referência. É um manual de instrução para que a gente possa desenvolver em nós essas competências. A resposta é bem curta, né? Vou ler aqui só para a gente ter uma dimensão. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? A caridade, né, é o amor sendo exercido. E os espíritos definem assim: benevolência para com todos, né? Ser bom para com todos. Indulgência para as imperfeições. Paciência para aquele que ainda não está o quê? Com esse entendimento de vida, de sentido e de significado que nós temos, que nós adquirimos através do Espiritismo, através do estudo das obras de Jesus, do Evangelho, e o perdão das ofensas. A gente compreender que perdoar fala mais sobre nós do que sobre o outro. Quando a gente estuda o Evangelho, Céu e Inferno, ele é o retrato. O que é o retrato? Lembra aquela máquina Polaroid? Você tira a foto, ela sai na hora? O ato equivocado, o mal, ele fica gravado naquele que pratica. O céu e o inferno é o retrato dessa realidade. Essa realidade por quê? Porque expressa as causas e os efeitos de maneira ali, ó, que não nos deixam dúvidas. Que a gente possa, né, encerrando aqui a nossa reflexão de hoje, que a gente possa conhecer cada vez mais a obra de Kardec, o Pentateuco, a Revista Espírita, avançando nas nossas bases, né,
de conhecimento e na certeza da prática, da eficácia do bem, não só nas nossas vidas, mas também refletido aonde? No universo. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Que Jesus te abençoe nessa oportunidade de estar aqui conosco. Deus de infinita bondade, aqui estamos, Senhor, a lhe pedir nesse momento que esses amigos maiores possam derramar sobre cada irmão aqui presente os fluidos reparadores para o seu corpo material e espiritual. Que eles possam ser atendidos nas suas necessidades, trazendo a paz, a confiança, a coragem para prosseguir nessa jornada terrena. Que todos eles, Senhor, amando e respeitando os seus ensinamentos, possam receber do alto esse bálsamo e refrigério. E assim, aqui estamos, Senhor, mais uma vez te agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa casa, amparados e protegidos, e que possamos retornar aos nossos lares em confiança, com muito amor no coração. Graças a Deus. Muito obrigada pela presença de todos e que possamos aqui estar novamente na próxima sexta-feira. Sigamos em paz.